O salmista, no Salmo 15, versículo 1, ele nos faz uma pergunta interessante. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O tema de nossa mensagem é: quem subirá? Esta pergunta feita pelo salmista, nós muitas vezes achamos que qualquer criança pode respondê-la. Até aquelas classezinhas da escola dominical seria capaz de responder, como você nesse momento, com toda certeza, responderia: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? No Salmo 24 e o versículo 4, nós temos ali uma resposta, que esta resposta, ela deixou o salmista com toda certeza mais perturbado ainda. Mas por que o salmista fez esta pergunta? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Por quê? Por que surgiu esta pergunta nos lábios do salmista? É justamente porque alguém já tinha tentado subir no monte do Senhor e não conseguiu. E quem foi esse que tentou chegar ao monte do Senhor? O livro do profeta Isaías, ele nos apresenta dizendo: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é este elemento, como diz aqui a Bíblia, que dizia no seu coração que subirei e me assentarei no monte do Senhor? Quem é ele? Senão o próprio Lúcifer. Lúcifer, ele desejou um dia subir no Monte Santo do Senhor. Ele tentou um dia chegar no lugar onde Deus estava, mas ele não conseguiu. Mas você, com toda certeza, se voltaria para mim nesse momento e dizia: mas Lúcifer, pois é, Lúcifer, eu quero dizer para você que ele foi criado com uma perfeição que homem nenhum jamais teve na face da terra. Olha o que diz aqui o profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Será que existe um homem na face da terra que tenha tido o privilégio de ter a perfeição, de ter a formosura e de ter a sabedoria que tinha Lúcifer? Diz aqui a Bíblia que ele era o querubim ungido de Deus. Era como se fosse o braço direito em quem Deus confiava. E diz a Bíblia que Deus criou ele com toda a perfeição, com sabedoria e com formosura. Diz aqui o versículo 13 ainda:
Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas, era a tua cobertura. O sárdio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados para ti. Veja só, além de ter o privilégio de ter criado com sabedoria, com formosura e com perfeição, Deus ainda dará para este elemento tudo aquilo que ele naturalmente gostaria de ter. Criou um próprio Éden exclusivamente para ele, com tudo quanto era pedra preciosa. Diz o versículo 14: Tu eras o querubim ungido para cobrir, te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras dos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Queridos irmãos e amigos, deu para você entender nesse momento qual é a preocupação do salmista, quando ele pergunta: quem, Senhor, subirá no teu santo monte? Quem há de morar no teu tabernáculo? Ora, se ele, que era ele, criado em toda a perfeição, não conseguiu, então quem, Senhor, conseguirá? E quando a resposta divina veio, ali no Salmo de número 24, simplesmente dizendo: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade ou à vaidade. Quando o salmista olhou para as mãos dele não tinham pureza. Eram mãos sanguinárias. Eram mãos que praticavam mal, como a mão de muitos de nós que estamos nesse momento à escuta deste programa. Mão que tem pego coisas que não lhe pertencem. Quando o salmista olhou para a sua mão, ele caiu por terra. E quando ele começou a olhar para o seu coração dele cheio de adultério, de traição, de crime que ele tinha cometido, aquele que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Veja que a pergunta do salmista tinha o seu significado: aquele que é puro de mão, limpo de coração. Naquele instante ele caiu naturalmente por terra, numa situação trágica, porque se Lúcifer, que era luz, não conseguiu, qual é a pessoa que vai conseguir? O salmista estava em desespero. Porém, irmãos queridos, nós observamos que não era apenas o salmista. Nós encontramos no Novo Testamento um outro homem também que lutava contra esta natureza. No Romanos capítulo 7, 24, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desta natureza pecaminosa? Quem é que pode me livrar destas mãos impuras, deste coração cheio de rapina? Quem é que pode nos livrar? O desespero do salmista e o desespero também do apóstolo São Paulo, de repente se enche de regozijo, quando ele mesmo responde no versículo 25 de Romanos 7, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim eu mesmo, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único limpo de mão, é o único puro de coração, é o único que não entrega a sua alma à falsidade, e através de Jesus Cristo que nós podemos chegar à presença de Deus no monte santo do Senhor, aonde Ele se encontra. Somente através de Jesus que nós podemos chegar ali.
Portanto, se segure nele, se firme nele, caminhe com ele, porque com toda certeza, por intermédio dele, chegaremos ao Pai. Que Deus te abençoe e te guarde, não só hoje, mas para sempre. Amém.